Que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, que estão aí no recesso dos vossos lares e nesse momento, juntamente conosco no nosso culto online, adoramos e glorificamos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as boas mãos do Senhor esteja sobre todos quanto nos ouvem e que o Senhor venha edificar a vida espiritual de cada um de vocês e guardar a todos bem guardado debaixo das suas poderosas mãos. Nesta noite maravilhosa desse domingo abençoado, que Cristo Jesus venha enriquecer a nossa vida espiritual. Nós vamos orar nesse momento e logo após a oração estaremos ouvindo um louvor e logo após a mensagem da palavra de Deus. Os que puderem orar comigo nesse momento, oremos juntos em nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, em nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, meu Pai, em cuja presença nós estamos nesse momento, para te adorarmos e glorificarmos o teu nome santo na beleza da tua santidade, meu Pai. Estamos, meu Pai querido, ausentes dos irmãos por causa, meu Pai querido, do problema em que o país está vivendo. Mas estamos juntos, unidos pela paz, pelo amor, pela comunhão do Teu Santo Espírito que habita na vida de cada um de nós. E nós te louvamos e te glorificamos por tudo. E que nessa noite especial, nessa noite maravilhosa, o Senhor venha de encontro conosco, meu Pai querido, para nos ajudar, para nos fortalecer na fé, para nos ajudar, meu Deus, a cada passo da vida, que a Tua boas mãos seja sobre todos. Pai amado, e não podemos deixar de não orar também, meu Deus, por aqueles que estão sofrendo, que já perderam entes queridos por causa, meu Pai querido, dessa pandemia. Por aqueles, meu Deus, que estão enfermos, oramos, pedindo a Ti que o Senhor coloque as Tuas mãos e restaure a saúde de todos, meu Pai. Oramos pelos familiares de cada um dos que estão enfermos, oramos também, meu Pai querido, por toda a equipe médica, todos que trabalham na saúde, todos que estão lutando pelo bem-estar. Oramos, meu Deus, nesse momento também, pedindo a Tua proteção, pedindo que o Senhor guarde, pedindo que o Senhor venha repreender, meu Pai, esse vírus, que o Senhor venha dar a paz para nós no Brasil. Abençoe nossas autoridades constituídas, meu Pai, e seja conosco nesse momento de meditação, em nome de Jesus. Passaremos agora a ouvir um louvor em nome de Jesus. De repente tudo volta ao lugar. De repente a casa volta a ser um lar. De repente a gente senta pra ouvir. Só agora a gente para de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente dá saudade de abraçar. De repente protegermos os avós. Mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rico nem plebeu. De repente todo mundo quer remar. Mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus é o Senhor. De repente o bem vence o mal. Já não importa o que fez no carnaval. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só uma esperança, só uma saída, só há um remédio pra essa ferida.
Amados irmãos, em Cristo Jesus, acabamos de ouvir esse louvor maravilhoso e passaremos agora então na meditação da santa, bendita e gloriosa Palavra de Deus. Eu quero nessa noite, juntamente com os amados irmãos, fazer a menção de uma mensagem de encorajamento, mensagem de fé, de esperança, para o coração de todos nós, para que o Senhor venha nos fortalecer na fé e nos ajudar a atravessarmos os dias maus. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, e o versículo de número 18, nos diz assim: E orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Também ainda a palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo de número 17, orai sem cessar. A palavra de Deus nos diz também ainda em Lucas, no capítulo 18 e no versículo 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Prezados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, acabamos de fazer menção da leitura da palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite. Que o Senhor em Cristo Jesus venha encher a nossa vida de fé, de esperança e de graça. Os irmãos observaram que eu fiz menção de 3 versículos da palavra de Deus. 2 deles mencionados pelo apóstolo Paulo e um através da pessoa bendita de Jesus Cristo. E Jesus disse que nós temos o dever de orar sempre e nunca nos desfalecer, mas orar e continuar sempre orando, buscando a presença de Deus. Podemos assim dizer que os grandes desse mundo que nós vivemos nele, os grandes são as pessoas que oram, são as pessoas que vivem na presença de Deus, são as pessoas que têm comunhão com Deus através da oração, que falam com Deus e ouvem Deus falar com eles através da resposta da oração. Esses são os grandes de Deus. Por isso, nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre oração. Não quero me referir, meus amados irmãos, a respeito das pessoas que dizem sobre oração. Nem também quero me referir a pessoas que dizem que acreditam na oração. E também não quero me referir a pessoas que conhecem os segredos e sabem explicar muito sobre oração. Mas eu quero me referir sobre aquelas pessoas que oram. Aquelas pessoas que muitas das vezes não têm tempo e muitas ocupações, mas eles subtraem de outras atividades tempo para orar. E subtraindo esse tempo de outras atividades, eles oram. Não que as outras atividades não sejam importantes e não sejam necessárias, porém, nada nesta vida é mais necessária do que a oração. Então, eu estou me referindo a pessoas que oram, a pessoas que buscam a Deus, as pessoas que têm comunhão com Deus, as pessoas que buscam a Deus, a face de Deus e adoram o nome do Senhor. E enquadrado nessas pessoas, eu espero que todos nós estejamos enquadrados nesse grupo que buscam a Deus, que falam com Deus, que oram e que glorificam o nome do Senhor, nosso Deus. Nós sempre lembramos de Hebreus capítulo 11 e ficamos maravilhados quando nós fazemos a leitura, ouvindo a exposição da palavra de Deus através dos heróis da fé. Mas eu quero dizer para os meus amados irmãos que me ouvem em Cristo Jesus, nosso Senhor, que antes deles serem heróis na fé, eles foram homens e mulheres, heróis e heroínas na oração. Ninguém chega a ser herói na fé se não passar pelo processo da oração. Por exemplo, Noé jamais teria construído aquela arca se ele não fosse um homem de oração, de comunhão com Deus, e ouvir Deus falar com ele, e Deus encorajar ele para construir uma tremenda de uma embarcação daquela na época em que ele viveu. Antes de tudo, ele foi herói na oração e tinha comunhão com Deus. Também, meus amados irmãos, Abraão jamais seria chamado nosso pai da fé se ele não fosse um homem de oração. Gênesis capítulo 2, o homem do altar,
o homem que edificava altar, o homem que estava sempre na presença do Senhor nosso Deus. Isaac não seria reconhecido por todos os cristãos como um homem idêntico a Cristo, se ele não fosse um homem de oração. Eu saía ao campo, Gênesis 26, sempre estava no campo a orar, a buscar a presença do Senhor sobre a vida dele, e por isso foi um homem abençoado por Deus, porque era um homem de oração. Jacó jamais seria transformado em um príncipe de Deus se não fosse um homem de oração. Ele lutou com Deus a noite inteira e ele pedia para Deus: eu não te deixarei enquanto o Senhor não me abençoar. Glória ao nome do Senhor. Ele passou a noite lutando com Deus, buscando uma bênção. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Porque também você pode ser um herói da fé, através da oração. Se aproxima do Senhor, vai até a presença de Deus, fale com Deus. Com certeza, Deus vai te abençoar e muito. Moisés, os irmãos lembram de Moisés? O homem que subia a montanha para orar e estar na presença de Deus. Os irmãos lembram de Êxodo capítulo 3, o Senhor dizendo para ele: eu ouvi o clamor do meu povo que está no Egito, e eu desci para te enviar, para que você vá e tire o meu povo que está na terra do Egito. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Os irmãos lembram de Elias. Elias não seria reconhecido como profeta do fogo se ele não fosse um homem de oração, um homem do altar. 1 Reis capítulo 18, todos os irmãos conhecem. Os irmãos lembram de Eliseu, um homem tremendo na oração, que mesmo depois de morto, até os seus ossos ainda tinha tanta unção depois de morto, que jogaram um soldado morto em batalha na sepultura de Eliseu, e quando aquele corpo morto tocou no corpo do profeta Eliseu, saiu virtude e ele levantou vivo e voltou para o campo da batalha. Então os heróis da fé, eles foram heróis da fé, mas antes deles se tornarem heróis da fé, eles foram homens de oração, homens que buscavam a Deus, homens que glorificavam o nome do Senhor. Irmãos, em Cristo Jesus, nós bem sabemos e todos nós conhecemos isto, que o ministério da fé é um dos mais difíceis que tem para a vida cristã, é o ministério da fé. Sabem por quê? Que é um dos ministérios mais difíceis? Porque todos os outros demais ministérios, todos eles dependem do ministério da oração. E o inimigo das nossas almas sabe muito bem disto. E ele faz de tudo para impedir, para roubar o nosso tempo, para nos tirar do ministério da oração, para que os demais outros ministérios não sejam bem-sucedidos. Você quer ser um bom cantor? Uma boa cantora que louva a Deus na casa do Senhor ou aonde quer que você esteja? Você precisa do ministério da oração. Porque sem oração, o seu louvor será sem vida. O seu louvor não terá unção, o teu louvor não vai produzir efeito, a qual o Senhor quer te usar para produzir efeito no coração das pessoas que ouvem o teu louvor. Você precisa da oração, você tem que orar para que Deus use o teu louvor. Você que é músico na casa do Senhor, que toca o seu instrumento, não importa se seja de sopro, de corda ou de tecla, ou mesmo um instrumento de percussão, você tem que orar para que o teu ministério na música, o teu ministério seja bem sucedido, para que cada nota que sair do teu instrumento venha tocar no coração das pessoas que te ouvem, sendo crente ou não crente, independente, seja tocado pelas notas musicais que saem do teu instrumento. Bendito seja o nome do Senhor. Você lembra de Davi, o homem segundo o coração de Deus, porque era um homem de oração, quando ele dedilhava a sua harpa, os espíritos malignos que estavam no corpo de Saul se retiravam e Saul tinha paz. Você está lembrado do profeta Eliseu? O profeta Eliseu, no seu tempo, ele foi abordado por aqueles reis, e aqueles reis chegaram até ele. Eles estavam em dificuldade, a batalha era tremenda,
e eles não tinham água. E eles foram ter com Eliseu pede para eles, trazei-me um tangedor. Trouxeram um músico, e o músico chegando começou a tocar a sua música. E aquela música foi inspirando, foi enchendo o coração do profeta Eliseu. E ele disse para aqueles reis, assim diz o Senhor, vocês não vão ouvir, não vai ter vento, não vai ter nuvens, não vai ter trovões, não vai haver relâmpagos, mas vocês cavam nesse vale bastante covas, porque amanhã vão estar cheias de água. E assim eles fizeram, e no outro dia eles tiveram água com abundância. Este é, meu irmão músico, que está me ouvindo. Você pode ser usado por Deus, mas você tem que ser um homem, tem que ser uma moça, um rapaz de oração, para que Deus venha usar as notas musicais que saiam do seu instrumento para tocar no coração das pessoas. Você, meu prezado irmão, companheiro de ministério, em Cristo Jesus, nosso Senhor, a oração e a palavra de Deus na vida do ministro, elas têm que andarem juntos. No capítulo 6 de Atos, os apóstolos chegaram à conclusão e disseram, vamos levantar homens para que nós possamos colocar nesse trabalho para cuidar das viúvas e das mesas, mas nós permaneceremos no ministério da palavra e da oração. Você quer que Deus te abençoe a tua vida, abençoe o teu ministério, abençoe a palavra que você for pregar, for ensinar, seja um homem de oração. Antes de você ser um homem que queira ministrar a palavra de Deus, seja um homem de comunhão com Deus. Por isso te peço, ore, busque a Deus para você ministrar a tua palavra. As irmãs do círculo de oração, que sejam mulheres realmente de oração, orem um pouco mais, busquem um pouco mais. O Senhor quer mudar, o Senhor quer abençoar, o Senhor quer nos dar vitória. Ore um pouco mais. Juventude, adolescentes, professoras e crianças, professores da escola bíblica dominical, obreiros do Senhor, vamos orar um pouquinho mais. Jesus está pronto para nos abençoar e nos responder, e Ele quer usar a nossa vida, encher a nossa vida de unção, mas nós dependemos de estar mais perto dEle, orarmos um pouco mais e buscarmos mais a presença do Senhor. O ministério da oração é o mais difícil, porque os outros demais ministérios, eles dependem do ministério da oração. Por isso, ore, busca a Deus e glorifique o nome do Senhor. Mas infelizmente tem muitas pessoas que não gostam muito de orar, não gostam muito de buscar a Deus e quer levar a vida espiritual de qualquer maneira, mas não é por aí, não é de qualquer maneira. As coisas com Deus têm que ser da maneira de Deus, como Deus quer, porque Deus quer que nós oremos. Ele disse para nós, orai sempre e nunca desfaleçam na oração. O Senhor quer que nós busquemos a sua presença. Mas tem pessoas que não gostam, vejam por exemplo, o exemplo do profeta Jonas. Um dia o Senhor lhe chama ele dá uma incumbência. Deus tinha um povo na cidade de Nínive, que Deus queria salvar aquele povo, não queria perdição, não queria destruição, não queria ruína daquele povo. Deus queria amar aquele povo, não queria que aquele povo fosse condenado no fogo do inferno. E Deus chama Jonas e diz para Jonas, meu servo, vai à grande cidade de Nínive e apregou-a ali a minha palavra. Porém, Jonas com medo, Jonas receoso, Jonas resolve a não atender a Deus, a desobedecer, e vai até o porto, e ali no porto ele compra uma passagem em um navio que estava com destino para Tarsis, desviando completamente da direção de Deus, que era para ele ir até a cidade de Nínive, mas ele compra passagem para fugir da presença de Deus, indo para Tarsis. Meus amados irmãos, o profeta Jonas, ele não orou a Deus para tomar essa decisão. Ele decidiu por conta própria. Ele não orou a Deus. Ele não pediu para Deus me proteja, eu vou, mas se o Senhor for comigo, eu vou, mas eu quero a tua proteção. Não, ele simplesmente, ele decide desobedecer a Deus e ele não ora para tomar essa decisão. Ele chega no navio, ele desce para o porão do navio, ele também não orou a Deus para decidir descer até ao porão do navio. Ele não orou. Quando toda a tripulação daquele navio estava em desespero e angústia, Jonas não orou.
Ele não orou também quando todos que estavam naquela embarcação oravam, cada um pedia para o seu Deus que tivesse misericórdia, mas Jonas não orou ao Deus Criador dos céus e da terra por causa daquela situação. Jonas estava lá no porão daquele navio, ele ouvia as ondas impetuosas baterem no casco daquele navio com grande violência, e mesmo assim, Jonas não orava, Jonas não buscava a presença de Deus. Mesmo quando ele foi descoberto, porque Deus preparou aquele capitão para descer até o porão daquele navio e achou Jonas naquele navio, e mesmo quando ele foi questionado de que povo ele era, de onde ele era, o que ele estava fazendo, nem assim Jonas não orou, usou aquelas respostas que ele deu: eu sou hebreu, eu temo a Deus. Mas que temor de Deus é esse que não ora? Que temor de Deus é esse que não busca a Deus? Quando ele foi questionado pelo capitão, ele disse para o capitão que temia a Deus, mas que temor? Que temor é esse que estava fugindo de Deus? Que temor é esse que não ora? Que temor é esse que não busca a Deus, não justifica a palavra de Jonas? E ele diz para aquele marinheiro que tudo que estava acontecendo era culpa dele. E ele diz para eles: me atirem no mar e a tempestade vai se acalmar. Ele entendeu que aquele mal era por causa dele, por causa da presença dele, um desviado da presença do Senhor. E os marinheiros começaram a orar para tomarem aquela atitude, se jogaria Jonas ou se não jogariam Jonas no mar. E nem assim Jonas não orou. E eles pegaram Jonas e atiraram Jonas no mar. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, somos servos do Deus Altíssimo. A nossa vida caminha quando Deus está em nossa vida. A nossa vida vai bem quando nós oramos. Quando nós oramos, o Senhor nos abençoa, mas quando nós deixamos de orar, a bênção de Deus se afasta de nós. Mas Deus preparou um grande peixe e engole Jonas. E depois coloca Jonas, vomita Jonas na praia. Veio a palavra de Deus novamente e Jonas foi até Nínive e pregou a palavra de Deus. E o rei de Nínive, toda aquela tremenda população, todos eles se converteram ao Senhor. E Jonas sobe a um alto lugar e ficou esperando para ver o que ia acontecer. Mas não orava. Eu quero até acreditar que Jonas no ventre do peixe, ele não orou no primeiro dia que ele estava no ventre do peixe. Eu quero até acreditar que ele não orou também no segundo dia, quando ele estava no ventre do peixe. Eu não quero acreditar que só no terceiro dia que ele abriu a boca e deu grito. Do centro do inferno eu gritei, e do seu santuário Deus ouviu a minha voz. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, Jonas, naquela posição, nós começamos nesse momento, irmãos, observar as coisas que Deus preparou por causa de Jonas. Olha como o nosso Deus é maravilhoso, como o nosso Deus é um Deus de amor. Por causa de Jonas, Deus preparou um grande vento que açoitou aquela embarcação. Por causa de Jonas, Deus preparou uma grande tempestade que sacudiu aquela embarcação. Por causa de Jonas, Deus preparou um grande peixe que tragou Jonas. Por causa de Jonas, Deus preparou oxigênio para que Jonas pudesse respirar dentro do ventre daquele grande peixe. Por causa de Jonas, Deus preparou aquele lugar alto onde ele ficou observando a cidade de Nínive. Lá naquele lugar, ele sentiu enfado. E por causa desse enfado, Deus preparou para ele nascer um pé de abóbora. E o pé de abóbora cresceu em um só dia, e Jonas se enfiou no meio da ramagem daquele pé de abóbora. E ali a sombra fez bem para Jonas, e Deus preparou para ele um vento que assoprava sobre a vida dele. Mas o nosso Deus também, por causa de Jonas, preparou um pequeno verme que foi lá na raiz daquele pé de abóbora e cortou a vida daquele pé de abóbora, e o pé de abóbora que nasceu em um dia, em um só dia também morreu o pé de abóbora. E Jonas indignou-se por causa do pé de abóbora. E Deus olha para ele e diz: Jonas, você está indignado por causa de um pé de abóbora que você não plantou, que você não cuidou, que num dia nasceu, no outro dia morreu. Jonas, olha para a cidade de Nínive. Porventura, eu não teria compaixão daquela grande cidade
que só de homens tem mais de 120 mil homens naquela cidade que não sabe distinguir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, não teriam misericórdia deles, não são melhores do que um pé de abóbora? Irmãos, que Deus em Cristo venha nos abençoar. Nós no mundo estamos vivendo em uma tremenda tempestade, uma tempestade desse vírus do Covid-19, que tem ceifado muitas vidas, que tem deixado muitas pessoas que estão vivendo em desespero e angústia. Mas o nosso Deus ainda é o mesmo. Eu ainda creio no poder da oração. Eu ainda creio que a igreja que ora, o Senhor move, o Senhor abençoa e o Senhor dá vitória. Por isso, irmãos, não vamos desfalecer no ministério da oração, mas vamos continuar orando, buscando a bênção, buscando a presença do Senhor, nosso Deus. Muito se falou nesses dias, muitos escreveram nesses dias a respeito da resposta da oração para Jonas, que Deus disse: meu povo, que chama pelo meu nome, orar e se humilhar, enfim, muito se ouviu e muito se escreveu a respeito disto nesses dias que nós estamos passando. Mas o Senhor me leva dentro desse contexto. Havendo Salomão acabado de construir o templo do Senhor, sua casa, a Bíblia diz que Salomão foi orar. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Salomão estava orando, 3 coisas maravilhosas aconteceram, porque era uma oração poderosa, era uma oração de gratidão, era uma oração maravilhosa. E quando Salomão está orando, 2 Crônica, capítulo de número 7, a Bíblia diz que, quando Salomão estava orando, desceu fogo do céu. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Se você orar, vai descer fogo do céu na sua vida, vai descer fogo do céu na sua família, vai descer fogo do céu no seu dia a dia, o nome do Senhor vai ser glorificado. Salomão orava, e a primeira coisa que acontece é fogo que desce do céu. E a segunda coisa maravilhosa que acontece é que a Bíblia diz que aquele fogo consumiu o holocausto. A adoração de Salomão foi agradável diante de Deus, Deus aceitou e Deus consumiu com aquele holocausto. E a terceira coisa maravilhosa que aconteceu, 2 Crônica 7, foi que a glória do Senhor encheu toda aquela casa, de maneira que os sacerdotes não podiam entrar ali para ministrar. O Senhor quer encher a minha vida e a tua vida da glória. Ora, busca Deus, vai ter fogo do Espírito Santo descendo sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a igreja. O Senhor vai abençoar. É somente fazer uma oração poderosa, e Deus vai nos abençoar e vai nos dar vitória. A Bíblia Sagrada também nos diz, em Lucas capítulo de número 3, diz que Jesus vai se aproximando das águas do Rio Jordão, e lá estava João Batista, batizando ao batismo do arrependimento, dizendo para aquelas pessoas que após ele viria alguém que era muito mais poderoso do que ele, o qual ele não era digno nem de se encurvar e de desatar a correia das suas alparcas, e ele dizia: esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João, quando vê que ele vem descendo, o evangelista João diz: eis aí o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. E Jesus se aproxima de João para ser batizado. João quis se esquivar, mas o Senhor disse para ele: João, para se cumpra toda a justiça de Deus. E João batizou Jesus nas águas do Jordão. E a Bíblia diz que quando Jesus saía das águas do Rio Jordão, ele orava. E a Bíblia diz que quando ele estava orando, saindo das águas do Rio Jordão, 3 coisas maravilhosas também aconteceu. A Bíblia diz que o céu se abriu. Meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã, não vamos viver debaixo de um céu fechado. A oração tem um poder tão grande que abre o céu. Jesus orou e o céu se abriu. E Jesus que abriu o céu sobre a minha vida, sobre a tua vida. Jesus saía das águas do batismo ali no Rio Jordão e ele orava. E quando ele orava, o céu se abriu. A segunda coisa importante que aconteceu, que a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de uma pomba. Você quer ver o Espírito Santo vir sobre a sua vida, a vida da sua família? Ora, oração que agrada a Deus, o Espírito Santo virá e o nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida. A terceira coisa maravilhosa que aconteceu é que todos que ali estavam ouviram a voz de Deus que bradou do céu: este é o meu filho, a ele ouvis. Irmãos, quantos querem ouvir a voz de Deus? Ore. Deus é o mesmo que fala, que responde a oração e que abençoa a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4,
quando Pedro e João estavam passando para os demais irmãos as grandezas, as maravilhas dos livramentos que Deus havia feito na vida deles. A Bíblia diz que todos os demais irmãos se alegraram e começaram a orar. Aquele grupo de irmãos começaram a orar e 3 coisas maravilhosas começou a acontecer quando eles estavam orando. A Bíblia diz que quando eles oravam, o lugar que eles estavam começou a tremer. Bendito seja o nome do Senhor. Era tanto o poder de Deus, o poder de Deus era tão grande no meio daquele grupo de homens e mulheres de oração, que o lugar começou a tremer. A segunda maravilha que acontece quando o lugar estava tremendo, a Bíblia diz que todos que estavam naquele lugar em oração, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Olha a Deus, o nosso Deus ainda é o mesmo. E para concluirmos, a Bíblia diz que a terceira maravilha que aconteceu naquele lugar é que todos eles saíram anunciando a palavra de Deus. Irmãos em Cristo Jesus, não é hora mais de ficarmos apegados no sono, é hora de sairmos dizendo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, que Jesus Cristo vai libertar o país do coronavírus, que Jesus Cristo vai descer do céu e vai arrebatar a igreja até a nuvem do céu. Jesus Cristo vem, estamos aguardando. Creia, glorifique o nome do Senhor, seja um homem, seja uma mulher de oração, seja um jovem, seja um adolescente, mas seja de oração. Deixa Cristo habitar em vós, deixa Cristo encher a vida de vocês, deixa Cristo fazer de vocês homens, mulheres poderosos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus está voltando, esperamos e aguardamos a volta de Jesus para nos arrebatar e nos levar para estarmos para sempre com eles. Irmãos, assim nós encerramos a nossa meditação nessa noite. E eu quero desejar para todos vocês que o grande amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus pela oportunidade, eu agradeço a Deus por esse momento e eu desejo que a paz de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, seja com todos em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Nosso Deus e Pai, te agradeço em nome de Jesus pela vida de cada irmão, de cada irmã, que cada pessoa que vão ouvir esta mensagem. Dê a tua paz para todos, em nome de Jesus. Amém.